livro do Apocalipse, capítulo 14. Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.000
1.600 estádios. Amém. Vamos orar? Dá-nos graça, Senhor, para entendermos a sua palavra, ilumina o nosso coração e que esse texto nos sirva, ó Deus, tanto de exortação quanto de incentivo a vivermos uma vida santa, reta e justa e a não negarmos o Senhor Jesus, não importa quais sejam os perigos ou as ofertas que se nos façam. Mas o certo é que haja sempre no nosso coração grande firmeza em seguir, viver e amar o Teu Filho. Seja conosco, em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Esse texto, ele está ligado ao capítulo 13. Há uma conjunção no grego, que é a nossa tradução por "i", mas que não aparece na tradução nossa. Mas não faz falta. Mas esse é um dos elementos que ligam os dois capítulos, como também o verso de número 12 liga os dois capítulos, os adoradores da besta que ligam os capítulos e tal. Esse capítulo, ele é o capítulo que tem 7 declarações para a igreja. O livro do Apocalipse, ele trata muito ele usa os símbolos, né? E o 7 é o número da perfeição, o número de Deus. E o 7, ele se repete várias vezes nesse livro. Então nós já tivemos o primeiro 7, que foram as 7 igrejas, os primeiros 7 selos. Agora nós temos as 7 declarações para a igreja. E esse capítulo 14, ele encerra a 4ª contagem da mesma história, que é a história da redenção. Começando em Cristo, na sua primeira volta, estendendo-se até a sua segunda volta. Tá? Bom, então, no capítulo passado, nós vimos Satanás não conseguiu destruir o Senhor Jesus, então ele parte agora para atacar a igreja. E nós vimos então que ele vai convocar 2 aliados para o seu auxílio. A besta que emerge da terra, que são os governos anticristãos, os impérios pagãos, a força militar, política e econômica dos impérios pagãos contra a igreja. Em todos os cantos do mundo, nunca houve um dia sequer que não se levantou algum governo, algum império, alguma autoridade contra Cristo e o seu povo. Então essa é a besta que emerge da terra. A segunda besta, a besta que emerge do mar. A primeira. A segunda besta, que é a besta que emerge da terra, ela é a besta que simboliza a falsa religião, o engano, o erro, o tropeço. Mas a segunda besta, e nós vimos que ela tenta imitar o Espírito Santo. Então, a ideia é tentar passar a mentira como verdade. E por isso que as falsas religiões, as falsas filosofias, os falsos ensinos, eles são meticulosamente programados, engendrados, porque a ideia é de que eles sejam o mais parecido possível com o verdadeiro, né? E eu tratei sobre isso domingo passado. Então, você tem a igreja perseguida por Satanás, ele está temporariamente preso, nós já vimos isso, né? Detido, o evangelho é as algemas dele, e ele então convoca os seus 2 aliados para lhe ajudar. A primeira besta, a segunda besta, os impérios pagãos, humanos e as falsas religiões, o falso ensino. Bom, no 14, então, João termina a 4ª contagem da história da redenção. E ele, então, agora vai explicar
ou, na verdade, ele vai trazer uma palavra de conforto, de ânimo para a igreja que está sendo perseguida. Então, qual é o ânimo que nós temos para encarar esse inimigo feroz, Satanás, e as suas bestas? O ânimo é o que ele vai dizer a partir de agora. Então, João diz o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Então veja que no capítulo 12, termina o capítulo 12 dizendo que o dragão, a antiga serpente Satanás, se colocou em pé sobre a areia do mar. Agora no capítulo 14, João diz que viu Cristo em pé sobre o monte Sião. Ou seja, o inimigo está em pé na areia do mar. Todo mundo sabe que a areia do mar é nivelada, indo contra a igreja. A igreja está sendo perseguida. Quem é que a sustenta ou quem é que a defende? Quem defende é aquele que está sobre o monte Sião em pé, ou seja, nas alturas, que contempla tudo o que acontece com o seu povo e até mesmo as coisas que Satanás faz. Então, a igreja perseguida, ela é sustentada pelo Senhor Jesus, que está, logicamente que isso aqui é simbólico, né? Que está sobre o monte Sião. Por que Jesus está sobre o monte Sião? Porque o monte Sião é descrito, até o próprio livro de Hebreus, capítulo 12, verso 22, como um lugar na terra onde existe a presença de Deus. No Antigo Testamento, né? Era o lugar da presença de Deus no Antigo Testamento. Quando eu preguei em Gênesis, no capítulo 22, que foi o sacrifício de Isaac, nós vimos que Isaac a ordem para Isaac ser sacrificado foi exatamente sobre o Monte Sião, um dos montes, que é uma cadeia de montes. E aquele lugar onde Isaac foi colocado sobre o altar e ia ser sacrificado, é o local onde o templo foi construído, conforme nos registra as 2 Crônicas, quando fala de Salomão construindo o templo. Então, o Monte Sião, no Antigo Testamento, tinha esse significado de ser o lugar da presença de Deus. Foi aonde o templo foi erguido, era onde a arca estava. Então, essa é a ideia da presença de Deus com o seu povo, né? Protegendo o seu povo. Um detalhe interessante é que João nos diz que o Senhor Jesus está em pé sobre o Monte Sião e com ele, ao lado dele, na presença dele, junto a ele, 144.000. Ou seja, o Senhor Jesus não está olhando a igreja passivamente e deixando ela sofrer passivamente. Não. Cristo protege a sua igreja e ao lado dele estão os seus vencedores, aqueles que são firmes, aqueles que são inabaláveis, como o Salmo 125, verso 1 nos diz. Então a ideia de João aqui, nesses primeiros versos, é a ideia da igreja fora da terra. Lá no 13, nós vimos a batalha na terra. Aí agora, qual é o conforto que esse povo que sofre na terra tem? Aí João nos diz, eles são vencedores, eles estão nos céus com o próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, não vai se perder ninguém, né? Então, a ideia do consolo que Cristo nos dá nesse mundo, e é o mesmo encorajamento para sofrermos as perseguições de Satanás, é que nós receberemos o próprio Cristo e o seu reino como nosso consolo, entendem? Então, por isso que a visão que ele tem dos primeiros versos é no céu. Bom, Cristo está então com a sua igreja, 144.000. O texto nos diz que eles têm o nome de Jesus e do seu Pai na sua fronte, né? Eles têm o nome de Cristo e de Deus na sua fronte. Um detalhe interessante é que João nos diz, no verso 2, que ele ouve uma voz de muitas águas, mas ao mesmo tempo
é uma voz de um arpista tocando ou tangendo a sua harpa. A ideia é o seguinte: a voz que João ouviu, ela era pavorosa. Muitas águas, grande trovão, é a ideia de uma voz pavorosa, arrepiante. Quem já foi numa cachoeira já viu, quando ela está no auge da sua força, como é aquele barulho assustador. Mas ao mesmo tempo é uma voz macia e suave. Alguém aqui já viu um arpista tocando uma harpa? Entra na internet, você vai ver. Eu já tive o prazer de ver pessoalmente. Então é um negócio sereno, extremamente calmo, suave, agradável. Então, ao mesmo tempo que essa voz é pavorosa, arrepiante, ela também é suave, ela é calma, ela é macia. Tá? Essa voz entoa um cântico. E esse cântico ninguém pode aprender. Ele é cantado diante de Deus e do seu trono. E somente os redimidos que estão lá é que podem aprender esse cântico. Tá? Ninguém pode aprender a não ser a igreja. Bom, João também nos diz que essa igreja, esses redimidos, os 144 mil nós já vimos lá no capítulo 7, mas eu vou dar já uma pincelada sobre isso aí, para ninguém querer sair daqui e ir para Testemunho de Jeová. Então, esses 144 mil, João diz, eles não se macularam com mulheres, eles são castos. A palavra casto aqui no grego é a palavra virgem. E eles são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Eles são os remidos, ou seja, perdoados, né? São primícias para Deus, para o Cordeiro. Agora, preste atenção no verso 5. O que é que diz o verso 5? Eles são o quê? Não se achou mentira nem mácula. Eu vou explicar depois um por um, mas aqui só para ninguém ficar preocupado. Por que João diz que não achou-se na boca desses 144 mil a mentira ou a mácula? Porque no 13, quais são as armas das duas bestas para tentar destruir a igreja? A operação do erro, do engano. Com uma, o engano será forçado de goela abaixo pelo exército, a primeira besta. Com a outra, a sedução, a tentativa de nos convencer que o erro é bom, nos convencer que aquele modo de vida é aceitável diante de Deus, de convencer as pessoas que tal coisa Deus assim recebe. Então, esses 144 mil são a igreja, é a igreja, os crentes que não cederam às investidas de Satanás, às investidas da besta, tanto da primeira com a força, quanto da segunda com a sedução. Entende? Então, ninguém precisa sair daqui para ir para o Testemunho de Jeová. Nós estamos 144 mil. 144 mil é um número simbólico, apenas para descrever uma multidão. Assim como você tem os apóstolos, que é o fundamento da igreja, e os patriarcas, que é o fundamento da igreja no Antigo Testamento. Por que 12? É apenas uma ideia numérica de muitos, de multidão. Somente isso. Raabe está no céu e ela não tinha parentesco com nenhuma das tribos. Entende? Ela está lá no céu. Noemi, mesmo jeito. Então é a ideia de mostrar a questão numérica. Tá? Bom, vamos lá então. Então, veja o seguinte, eles são puros, né? Eu vou tratar aqui porque pode ser que alguém aqui queira se divorciar para poder chegar lá no céu, né? E está dentro de 144 mil. Quando diz que eles não se macularam com mulheres, a ideia aqui simplesmente é de pureza. O casamento nunca foi um obstáculo e nem será um obstáculo para a salvação. E a virgindade, a solteirice, nunca foi uma condição para ir para o céu. É algo simbólico. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós é que esses crentes eram pessoas puras, santas. Nada além disso. Virgindade não vai levar ninguém para o céu. A ideia é somente essa, que eles não se deixaram ser seduzidos pelas investidas da besta.
É só isso. Eles não se deixaram ser seduzidos pelos ataques da besta, mas eles buscaram a glória de Deus na vida deles. Nada além disso, né? A besta não conseguiu lugar no coração deles com as suas seduções, com as suas invenções. Só isso. Veja que, por exemplo, no verso 8, quando fala da Babilônia, a grande Babilônia, é a primeira vez que Babilônia é citada no Apocalipse. João vai nos dizer quem ela é mais adiante. Mas Babilônia é o nome trazido na Bíblia que representa a promiscuidade. Então Satanás tem 3 aliados para perseguir a igreja. Esse aqui é o terceiro, mas depois João vai dizer mais como ele é, quem é, como é que ele atua. Mas são 3 aliados. A força dos impérios pagãos, as seduções da filosofia e da falsa religião e as seduções dos prazeres carnais. Então são os 3 aliados. Então, Satanás trabalha, ele é metódico e ele trabalha assim. Se o camarada não tem medo de morrer, ele vence a primeira besta. Mas pode ser que ele seja fácil de ser enganado pelos ouvidos e pela visão. Então vem a segunda besta com as suas seduções para que ele desencaminhe o seu coração do evangelho. Mas possa ser que o cara seja resistente, não caia na questão da segunda besta e consiga ver os enganos. Então vem o terceiro e mais sutil dos aliados de Satanás, que é os prazeres mundanos. Então ele vai evocar, chamar esse inimigo para bater na porta de nossa casa todos os dias, nos apresentando um cardápio variadíssimo de tudo que possa se imaginar de prazeres mundanos e carnais. Entende? Dá para entender? Então, às vezes, o coração do indivíduo resiste à força do exército, resiste à força da sedução para tirar o seu coração, deixar de adorar a Cristo, não quer adorar outro Deus, né? Porque vê que é falso, mas muitas vezes abre a porta para as corrupções carnais do mundo. Entende? Então, é o terceiro aliado de Satanás. Mas deixa ele quieto aí, que nós vamos já dar uma lapada nele. Então, quando diz que eles não eram casados, quando diz que eles eram virgens, não se macularam com mulheres, não está falando de que só vai para o céu quem é solteiro não e quem é homem não. Porque se nós interpretarmos esse texto literalmente, só vai para o céu homem e virgem. Então as mulheres podem ir embora. Vocês estão fazendo o que aqui? Então está todo mundo errado aqui. A mulher pode ir embora, que vocês não vão para o céu não. E quem já casou pode se danar em fazer o que é errado, porque você já está no inferno. Se interpretar esse texto literalmente, acabou. O livro do Apocalipse nunca foi dito para ser interpretado literalmente. Os símbolos estão todos na própria Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Então, se alguém acha que no céu vai ter uma classe mais especial de crente, é esse povo que é virgem e tal, que é homem, então, meu amigo, você está perdido. Não. Esse texto aqui é o que os TJs, as testemunhas, esse e o 7, o capítulo 7. Não, o problema da Igreja Católica é uma interpretação de Gênesis. Eles interpretam que o sexo e o trabalho é uma decorrência da queda. Ou seja, na cabeça da Igreja Católica, o trabalho mesmo, e o sexo, além de terem sido maculados pelo pecado, mas a ideia deles é de que no Éden, Adão e Eva eram anjos, ficavam lá. Adão olha para a mulher dele, não tinha nada para fazer, mas também era um bestão. Entendeu? Aquela pessoa assim, um mongol. Aí a ideia de sacralizar a virgindade vem dessas interpretações, entende?
Por isso que os 7 pecados capitais, o maior de todos eles na cabeça deles é os pecados da luxúria, que é a parte da questão sexual. Mas coitados, né? Estão deixando de aproveitar as bênçãos de Deus e ainda não vão para o céu, né? Os que não creem verdadeiramente em Cristo. Mas deixa eles quietos. Bom, então, aqui João está falando da igreja. A igreja que não se misturou com as filosofias deste mundo, que não caiu nas seduções de Satanás e que não atendeu à voz da Babilônia. É só isso. É a igreja pura, espiritualmente pura. A igreja que não adulterou o seu coração, o seu relacionamento com Deus. Por isso, o grande destaque para a palavra casto, que é virgem, né? Você vê que eles não se macularam porque são castos, são virgens, ou seja, é uma igreja pura. Os irmãos devem se lembrar que em Efésios capítulo 5, Jesus disse o quê? A igreja dele é o quê em Efésios 5? Ela é uma mulher, ela é uma noiva. Mas ela é como? Pode ler lá Efésios 5. Ela é sem mácula, não tem rugas, ela é pura, ou seja, ela é santa. Entende? Então aqui é apenas a igreja, não tem ninguém mais a não ser isso. É a noiva de Cristo, pura, virgem, separada para ser entregue ao seu noivo que é Cristo. Quem é essa noiva? Somos nós, de hoje, a igreja do passado e os que vão se converter no futuro. Entenderam? Então, não tem nada além disso no 144.000, certo? Todos nós estamos lá, se cremos verdadeiramente que Cristo é o Salvador da nossa alma. Bom, diz também que eles são seguidores do Cordeiro, né? Então, veja, no capítulo anterior, a segunda besta, ela trabalha para que a primeira seja adorada. Eu até mencionei no capítulo 13 que o grande trunfo de Satanás, a grande arma dele contra nós é trabalhar pela imitação, né? A grande imitação. Então, no capítulo 13, você tem uma falsa trindade. Nós vimos isso. Você tem o dragão, a primeira besta e a segunda besta, né? Eu tratei sobre isso. E diz então o capítulo 13, no verso 14, que os habitantes da terra, eles foram seduzidos para seguir a imagem da besta, ou seja, a ideia da população do mundo adorar a besta, ir atrás dela, ter devoção para com ela. Então, esses que estão nos céus, que João diz que somos nós, são seguidores de Cristo, ou seja, quem resistiu a essa investida maligna. Eles seguiram a Cristo e o desejo do coração deles era receber o próprio Cristo como sendo a grande recompensa de sua vida, de sua fé. Então, é a igreja, é os crentes, é os que amam Cristo, né? Somente isso, tá? Não vai ter uma classe diferente, nada disso. É a igreja que ama e que anda após, melhor dizendo, do Senhor Jesus. É aquilo que nós lemos agora há pouco em Lucas e Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, é a igreja que tomou a cruz e seguiu após o Senhor Jesus. E a cruz foi enfrentar Satanás com a sua fúria, com as suas bestas, com as suas seduções, com o seu poderio contra nós, tá? Terceira coisa, diz que eles são as primícias. As primícias é uma ideia do Antigo Testamento dos primeiros, né? Os primeiros frutos no Antigo Testamento, as primeiras sementes, os primeiros animais, e até mesmo o primeiro filho era dedicado ao Senhor. Então, aqui está falando de uma igreja, de um povo que é consagrado a Deus. Somos as primícias para Deus e para Jesus. Ou seja, não é os primeiros que se converteram, não. É todos os crentes, porque eles são consagrados. São separados para Deus. Então, somente isso. E João diz que os crentes são todos consagrados para o próprio Deus, tá? Por isso que eles são as primícias. Tá bom? Bom,
por que nós somos as primícias? O texto nos diz, porque fomos redimidos. Então veja que esses santos, esses salvos, eram pecadores. Redimir é resgatar, é pagar pecado, é redenção. Então eles não eram bons, eles eram maus, como nós éramos antes da nossa conversão. Então eles foram redimidos, ou seja, Cristo libertou eles pelo seu sangue do pecado, da morte, de Satanás. Pelo Calvário, o Senhor Jesus comprou para si essas pessoas, de todas as nações, de todos os tempos, e eles pertencem a Ele. Dentro deles estamos nós. Entende? O texto também nos diz que eles são inculpáveis. Não se achou mentira, não se achou mácula na boca deles. A ideia é tão somente por conta do capítulo 13. A besta sai pregando a sua mentira, sai tentando imitar a verdade, mas os crentes verdadeiros não dão crédito à verdade, à mentira. Não dão crédito a isso, pelo contrário, eles se mantêm íntegros, honestos. Da boca deles sai apenas a verdade, que foi aquela que Cristo introduziu no coração deles. Então, a ideia de não ter mácula não é de ser perfeito. É a ideia de que não tem culpa. Eles não têm culpa. O pecado deles foi pago e não se achou essa mentira, essa mácula na igreja, tá? Nos crentes. Então, é apenas isso. 144 mil é apenas isso, né? Apenas assim, somos nós lá, vivendo com Cristo perfeitamente, uma igreja santa, imaculada, que não cedeu aos enganos de Satanás. Então veja, você está no meio de um fogo cruzado. Você tem 3 inimigos ferozes tentando te devorar. Como é que você pode ser animado a permanecer nessa guerra? De que maneira você pode ser encorajado a manter-se fiel a Deus, sendo que tudo que Satanás traz, e eu não estou errado no que eu vou dizer, tudo que Satanás traz, visivelmente, é 10 vezes melhor do que o que Cristo traz. Não estou errado, não. Tudo que Satanás traz, visivelmente, é melhor do que o que Cristo traz. Satanás não anda pedindo para ninguém carregar uma cruz e ir atrás dele, não. Não manda rejeitar pai, mãe, nem ninguém, não. Pelo contrário, ele ensina você a amar pai, mãe, filho, mulher, marido, dinheiro, casa, pedaço de pau, que seja, mais do que Deus. É o inverso. Satanás não cobra de ninguém que a pessoa se sacrifique por ele. Do outro lado você tem então o Senhor Jesus, que diz, olha, você quer vir após mim? Quero. Então está aqui a tua cruz. Ah, é pesado. Não, você quer? Quero. Então carregue. Você vai carregar. Tem horas que o terreno é macio, leva melhor. Outras horas é cheio de pedra, fica lá aquele negócio pulando assim no ombro da gente. Né? Tem horas que é para subir, pesa mais ainda. Tem horas que é para descer, também pesa, porque a bicha quer ir na nossa frente. Mas é exatamente isso. Então, de que maneira Cristo pode nos incentivar a continuar firmes para com Ele, leais a Ele? Ele não pode mostrar o céu para nós. Qualquer pessoa vai dizer, não, por que ele não mostra o céu? Não, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Se você enxergar o céu, você não vai crer nele. Se fosse para ir para o céu pelo que vemos, então Cristo vem do alto e mostra uma visão da glória. Ele, no seu tabernáculo, no seu reino, com todo o seu povo. Agora veja, nessa terra nós somos cheios de falhas, cheios de pecados. Quais deles aparecem no céu? Nenhum. O que é que aparece no céu conosco ou em nós? Virtudes. Justo, perfeito, imaculado, reto. Entendem? Então isso nos incentiva a dizer não a Satanás
a dizer não às suas ofertas. Por mais que a gente fique tentado, queira ceder, porque aquilo parece ser bom, é agradável. Mas não. Os nossos olhos estão fixos em Cristo que está nos esperando na sua casa, que é a nossa casa. Então é para lá que nós vamos. E esse é um incentivo a permanecermos fiéis. Vocês já perceberam? É até uma comparação que a gente faz e está errado. Eu mesmo já fiz essa comparação. Tenho que parar com isso. Isso é você dizer assim, né? Que aceitas as igrejas aí que não são de Cristo, o povo é mais dedicado em servir o seu Deus do que nós somos em servir o nosso Deus, que é verdadeiro. Esse tipo de comparação está errada, por uma razão. Lá, eles encontram dois incentivos. Um, o mal que tem dentro deles. Esse é o primeiro incentivo. O mal que tem dentro deles é incentivado. E o segundo, obedecer a homens sempre será mais fácil do que obedecer a Deus. Sempre. Por isso que a gente às vezes fica assim, rapaz, fulano não guarda o domingo e guarda o sábado. Não dizima na nossa igreja, foi para outra, está lá dando até os fundos das calças. Fique tranquilo. Fiquem muito tranquilos. Sempre será assim e nunca vai deixar de ser assim até a volta de Cristo. Obedecer a Satanás, obedecer ao mundo, obedecer aos homens é fácil. Porque há um apoio dentro de nós. Não tem cruz para carregar. Obedecer a Cristo é diferente. É matar a sua vontade, o seu coração, é carregar uma cruz, é amar menos pai, mãe, mulher, filho, marido, tarará, tarará, por conta de Deus. Sempre vai ser assim. E é por esta razão que o céu não é de quem corre, e nem de quem quer ir para lá. É daqueles que Deus usa de misericórdia e graça. É pela fé. Entendem? Então veja, se eu tivesse aqui nesses 6 anos ensinando vocês, não, vocês vão para o céu, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vocês tinham um outro ânimo para fazer as coisas. Mas tem 6 anos, e fora os outros anos, os outros pastores dizendo, você não precisa fazer nada, você não vai fazer nada, você já foi salvo, você tem que fazer agora para agradecer, mas você não vai... Quem é que quer fazer de bom grado mesmo? Não, ninguém quer não. Porque no nosso coração, a nossa disposição é fazer para receber. Nós queremos o mérito. Aí o Evangelho chega e diz, rapaz, o mérito é de Cristo. Tudo que você faz a partir de agora é apenas para louvá-lo, mas o mérito é de Cristo. E aí nós temos que ser realistas. Às vezes, não dá vontade de fazer certas coisas, não. Porque nós queremos o mérito. Está dentro do nosso coração pecaminoso. Aí você sai daqui e chega aí numa igreja qualquer, aí, não, está aqui na Bíblia, olha, ele deu tanto, recebeu tanto. Olha o mérito. Ah, é por isso que o cara dá. Não, está aqui, ó, quem não guarda o sábado não vai para o céu. Ele guarda, entende? Quem não faz isso, quem não faz aquilo, não vai para acolá. Mas quem faz isso, quem faz aquilo, quem faz isso, e aí tem uma lista imensa de obras, aí anda, porque agrada ao coração. Mas a igreja é reconhecida por essa questão aqui que João nos diz. Eles são puros, eles não têm mácula, eles são primícias para Deus, e a grande razão deles estarem no céu é porque eles seguem o Cordeiro. Foram redimidos. Não tem nenhum bom lá. Foram tornados dignos de estarem lá, mas não tem ninguém bom para estar lá ou digno para estar lá. Cristo os tornou bons e dignos para estar lá. É o sangue que nos reveste. Então, essa palavra incentiva a igreja, tanto daquela época quanto nós hoje, a resistirmos toda e qualquer oferta que seja contrária à palavra de Deus. Porque o que nos espera é exatamente o Redentor, na porta de sua casa, que é a nossa casa. Então corramos para Cristo. A segunda voz, ou a segunda proclamação de incentivo à igreja, João nos diz que viu um anjo. E o anjo, ele tem um evangelho eterno para
tem o evangelho eterno para pregar aos que se sentam sobre a terra, de cada tribo, povo, nação, língua e tarará. A mensagem desse evangelho é temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja, João vê um anjo carregando um evangelho eterno, mas os anjos não pregam. A Bíblia diz que isso não é missão deles, é missão da igreja. Então, o que nós temos que tentar imaginar é, você está lá no fogo cruzado, 3 inimigos ferozes querendo te devorar, vem uma palavra dizendo para você perseverar que Cristo está à sua espera nos céus. Qual é o nosso desejo? Eu quero morrer logo para ir para lá. Aí o anjo vem e diz, não, peraí, não pode morrer agora não. Por quê? Porque ainda tem outros salvos como você que precisam ser revelados. Mas tá lá os inimigos querendo me matar, então quem é que Deus vai mandar para pregar? É você. Você é quem vai pregar. É você. É uma das maneiras de sermos fiéis e permanecermos firmes ao Senhor, é vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho. E veja qual é a mensagem do Evangelho. É simples. Dizer para os homens temer a Deus, porque o dia da sua ira é chegado. Obrigado. Eu não estou muito bem aqui. Mas... Não. Rapaz, esse dia está quente e parece que eu estou na menopausa. Homem tem, viu? Não é menopausa, é andropausa, tá? Mas, como eu gosto muito da neuma, então eu estou na menopausa. Então, quem vai pregar o evangelho somos nós. No meio dessa guerra, no meio desse fogo cruzado, mas quem tem a obrigação de pregar o evangelho somos nós. E nós não temos que inventar nada. A mensagem por si só é poderosa para vencer os inimigos, a guerra e para alcançar o coração daqueles que precisam ser alcançados. Então a mensagem é, temam a Deus. Porque o dia do Senhor já chegou. E é verdade, Jesus disse, olha, o fim do mundo aconteceu. O fim do mundo não, como é? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou quando Cristo veio a esse mundo. Inaugurou o reino de Deus. Os últimos dias inauguraram-se com a vinda de Cristo. Nós vivemos os últimos dias. Então, essa é a mensagem que devemos pregar. Temam a Deus, Ele é o único Deus verdadeiro, né? Ele é o juiz de toda a terra. Nós temos que falar sobre o juízo. Deus é gracioso, mas também é justo. Então nós temos que falar sobre ele, né? Outra coisa que o texto diz é adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, é o culto. Por quê? Porque as bestas estão ensinando o povo a adorar Satanás, ao dragão, às bestas, e eles fazem coisas grandiosíssimas para enganar as pessoas. O texto mesmo disse que Satanás tem poder para descer fogo do céu. Deu fôlego de vida a uma imagem de escultura. Aqui no verso 7, o texto está dizendo, adorai a Deus, porque Ele de fato é o único que tem poder para fazer todas as coisas. Fez céus, terra, mar e tal. Então a nossa mensagem é temer a Deus, ou seja, traga o seu coração aos pés de Cristo para realmente temer o Senhor, e só Ele é digno de culto. Então essa é a nossa mensagem. Então é isso que nós temos que levar ao mundo. E Deus vai converter os homens, os seus eleitos, as suas primícias, que ainda precisarão ser convertidas. Tá? Então, esse é o Evangelho, é a segunda voz. Uma nos leva para o céu, nos incentiva. A segunda nos dá a tarefa na terra. Está sendo perseguido e tal, mas a tarefa é essa, pregar o Evangelho. Qual é a mensagem? Deus é o Senhor de toda a terra, juiz, nós devemos temê-lo e amá-lo, e também devemos cultuá-lo. Então essa é a mensagem que nós levaremos. Tá? Bom, verso 8. No verso 8, nós temos então agora um outro incentivo. Quando ele diz assim, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia,
que tem dado, veja, é uma ação contínua, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. João diz para a igreja que esse terceiro inimigo, que ele ainda vai tratar mais adiante, João já diz assim, olha, caiu, ele usa de fato o verbo cair como se a coisa já tivesse acontecido verdadeiramente, mas ainda não. Isso se dá pela certeza dele de que esse grande inimigo não tem mais força contra a igreja. Então, as seduções, as ofertas pagãs dos prazeres do mundo, todo esse tipo de sedução não tem mais força contra os salvos, contra os redimidos. Não tem. Eles podem bater na nossa porta, eles podem tentar nos seduzir, a gente pode até cair em uma ou outra coisa, mas nunca seremos aprisionados, tragados por ele, como as nações do mundo foram na antiguidade. A imoralidade, a perversão sexual era a grande marca das sociedades no mundo antigo. Apenas Israel, em todo o mundo, conservava padrões de pureza, de castidade, de santidade. Apenas Israel conservava isso. Mas as nações do mundo sempre se deram ao luxo de viverem debaixo da grande Babilônia, das seduções, da imoralidade. Então João diz que caiu, né? Ela pode bater na nossa porta, mas ela não vai mais nos aprisionar. Bom, essa ideia de cair é a ideia de um lugar erguido, né? Mais adiante nós veremos que é uma cidade. Não é uma cidade, ele simboliza como uma cidade. A ideia de um lugar é a ideia da convergência de todo o mal em lugares particulares ao longo da história. Ou seja, Satanás ele é um estrategista de guerra, né? Lembra aí o filme lá da Tropa de Elite, né? Estratégia. Ele é um estrategista de guerra. Se você observar, você vai ver, e os mais velhos aqui podem perguntar aos outros mais velhos que eles vão confirmar isso. Sempre teve isso. Sempre existiu lugares aonde a promiscuidade era maior do que outros. Sempre existiu. Então, digamos, talvez Ipirá fosse uma cidade tranquila e tarará. Mas, vamos supor, Feira, Salvador, qualquer outro local. Então a promiscuidade era enorme. Por que essa ideia de ter sempre locais distribuídos no mundo aonde o mal converge para lá? É exatamente a ideia de atrair. É a ideia de atrair, entende? É a ideia de chamar para si. Então por isso que ele diz caiu, como se fosse uma cidade, um muro, algo que desabou. Porque ao longo da história humana, Satanás instalou cidades, lugares, aonde todo o mal, toda a perversão, em todos os sentidos e especialmente na questão sexual, estava ali. Era o auge daqueles lugares, né? E tal. Então, é essa questão da Babilônia. Roma foi considerada a Babilônia nos primeiros séculos. Não só porque perseguiu a igreja, mas pela imoralidade que havia, né? Nós temos relatos de cultos onde havia um deus no passado chamado Baal. Não é Baal, não, rapaz. Baco, que é o Dionísio. Que é daí que... segundo dizem, é daí que vem a palavra bacana, de Baco. Então, esse Deus ele era adorado pela promiscuidade sexual, ou seja, havia sacerdotes e sacerdotisas no templo de Dionísio, e o culto deles era transando uns com os outros, quantas vezes desce na telha e o bagaço cobria de esmola. Entende? E era assim que acontecia. Então, havia locais, desde a queda de Adão,
Satanás estrategicamente estabeleceu Babilônias em vários locais do mundo. Então João diz que caiu. Ela não pode mais seduzir as nações com as suas filosofias erradas, com a sua ideia do prazer desenfreado. Por quê? Porque agora o evangelho está atacando Babilônia. Ela tem os seus seguidores, nós já vimos no capítulo 13, os seguidores da besta. Mas mesmo nesses locais nós temos os seguidores de Cristo. A igreja está lá, o evangelho está lá. Entende? Então é nesse sentido. Vamos adiante, por causa do nosso tempo. Então, até a quarta voz, que é a parte dos versos de 9 a 12, é a volta de Cristo. Não, desculpa, que volta de Cristo, perdão. É o juízo. Deus revela à igreja o que vai acontecer com os adoradores da besta, com a besta, com aqueles que perseguiram e mataram a igreja. Então ele revela o juízo, né? Os inimigos públicos de Deus serão julgados e serão, então, terrivelmente disciplinados pelo Senhor. Eles terão que curtir a ira de Deus. Veja no verso 10 que nós temos um detalhe desse juízo. Então, no verso 10 assim: Deus vai dar para eles beberem o vinho da sua cólera. Esse vinho é o quê? É algo simbólico, né? Mas ele significa o quê? Tormento com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de Cristo. Então, eles serão atormentados com fogo e enxofre. E quem irá atormentá-los é o próprio Senhor Jesus. No inferno, Satanás vai estar sofrendo. Ele não vai estar lá com um garfo cutucando ninguém, não. Ele vai ser cutucado lá. Cristo vai estar lá, fazendo com que ele e os seus adoradores paguem todo o mal que causaram à igreja, a nós. Eles vão pagar por terem ridicularizado o nome do nosso Deus, eterno e bondoso. Então Jesus vai estar lá, arrochando nó, todo dia arrochando nó, e o sofrimento comendo de esmola, e não vai ter fim. Veja no verso 11 que diz que sobe uma fumaça, né? É aquela ideia do fogo, né? Mas sobe uma fumaça do tormento pelos séculos dos séculos, não tem fim e tal. Não tem descanso, né? Nem de dia nem de noite. Não tem descanso. O sofrimento deles não tem descanso nenhum. Agora um detalhe interessante. Veja no verso 12 que diz que aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança dos santos? Deus é o nosso vingador. Deus é o nosso juiz, é o nosso defensor. E no verso 10 do capítulo 13, eu tratei sobre isso, né? Que a Bíblia proíbe revoltas, a Bíblia proíbe que os crentes se revoltem. Por mais que a gente veja coisas sendo feitas na terra, nós nunca podemos achar que essas coisas são feitas isoladas da influência de Satanás. Não é questões de políticas ou de direitos ou de isso ou daquilo. Nós temos que entender, e a Bíblia é verdade. Se for o contrário é porque ela é mentirosa e Deus também. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então se o mundo jaz no maligno, e uma das formas de Satanás ir contra a igreja é pelos poderes institucionais, pelos governos, pelos impérios, eles vão atuar segundo as inclinações que Satanás propuser no coração deles. Entende? Por isso que a Bíblia diz, se alguém leva para cativeiro vai, ou seja, nos levam para o cativeiro, não se vingue, não se revolte. Você está morrendo por causa de Cristo, fique em paz. Aquele que te leva para o cativeiro, Cristo irá levá-lo para o cativeiro dele, Cristo, eterno. O nosso dura alguns instantes, o dele a eternidade inteira. Alguém mata a espada, no verso 10 está lá, né? Alguém é morto pela espada, pois pela espada será morto, a espada de Cristo irá matá-lo. Então, a Bíblia proíbe as revoltas, a Bíblia proíbe isso.
Os crentes precisam entender que o nosso defensor é Ele, Cristo. Ele é o nosso vingador. Somente Ele é o nosso vingador. Então, o verso 12, João diz, aqui está a perseverança dos santos, ou seja, o juízo final é a nossa perseverança. Toda injustiça que a gente vê na terra, todo mal que existe no mundo, nada disso passa despercebido aos olhos de Deus. Como Paulo mesmo diz em Romanos, todo esse mal Deus tolera para manifestar a glória da sua justiça. Deus irá manifestar a sua justiça, retribuindo a cada um deles por esse mal. Então, a nossa perseverança é os céus. A nossa perseverança é Cristo. Ele vai vingar cada uma das coisas que nos foram feitas, provenientes das ações de Satanás e de homens maus. Então nós precisamos crer nisso e viver por isso. O texto também nos diz que esse vinho será sem mistura. Verso 10 diz que é um vinho sem mistura. Por que a ideia de mistura? Olga não está aqui? Ela ia poder dizer alguma coisa. Quando você faz um vinho, você espreme as uvas, ele fica lá num negócio chamado lagar. E quando você espreme o vinho, aquilo não é suco de uva, não. Suco de uva, para ser suco de uva, ele tem que passar por um processo de pasteurização. Ele tem que ser refrigerado imediatamente a uma alta temperatura e depois largado fogo nele também, porque é para matar uma bactéria que tem dentro da uva que dá o processo da fermentação. Então o povo que endemoniza o álcool deveria endemonizar Deus, porque essa bactéria foi feita por ele. Então não existe suco de uva. Assim, em tese, porque no momento que você espreme a uva, essa bactéria ela se aciona, ela começa a trabalhar e o açúcar começa a ser fermentado porque ele entra em contato com o oxigênio. Está ali Fúvio, que é agrônomo, sabe melhor do que eu. Bom, então, quando você pisa as uvas, aquele negócio que está misturado com cascas, com sementes, chama-se mosto. Aquilo ali, se você der uma tragada boa, fique tranquilo. Em pouco tempo você vai estar meio doidão. Porque ele também já começa a ter concentrações de álcool. Ele é muito forte. E tal. E aquilo é guardado nos barris de madeira para poder haver a fermentação, que aí tem a questão de gosto, aroma, cor, esses negócios. Mas o certo é o seguinte. O vinho verdadeiro, o vinho puro, ele é muito forte. Por isso que eu falei de Olga, porque ela já foi para Portugal, ela sabe. O vinho legítimo, o vinho do Porto, ninguém anda tomando um copinho assim. Ah, eu vou tomar um copinho assim antes do almoço, não. Não. O negócio é brabo, meu amigo. Ó. Por conta que ele é puro, não tem adição de água. Entende? Não é porque ele tem um volume altíssimo de álcool, não. Porque geralmente a fermentação é a mesma. Vai de 7 até 12, 13%. Qualquer vinho que tenha mais disso é porque botaram o álcool dentro. Mas o vinho forte, o vinho puro, ele é forte, ele é mais grosso, por conta do que ele é mesmo. Então, como é que se faziam antigamente? Quando ninguém queria beber o vinho puro, então fazia mistura, ou seja, acrescentava um pouquinho de água. É aquilo que chama-se de sangria. Hoje, os nossos vinhos no Brasil, esses baratos que a gente compra, é água com um pouco de vinho, né? Não deveria ser o contrário. Mas então, quando o texto diz que esse vinho que será dado a eles é sem mistura, porque eles vão beber na íntegra. Na íntegra. Eles vão consumir na íntegra toda a ira de Deus, ou seja, não existe graça. Não existirá graça no juízo. Hoje na terra, Deus traz justiça sobre os homens. Mas a justiça de Deus é assim, na terra. 2 mãos, com uma vem a vara, com a outra o cajado. Está lá no Salmo 23. Com uma ele pune os pecados, com a outra vem o evangelho. A graça, a misericórdia, ele abranda a sua justiça. Ele abranda a sua justiça. Mas no dia do juízo, não. No dia do juízo não terá misericórdia. Por isso que o texto diz, é um vinho sem mistura. É um juízo, é uma sentença na qual não haverá ninguém para defender.
irão sofrer eternamente, perpetuamente, de um modo incalculável. Porque hoje o nosso defensor é Cristo. E ele também usa de sua misericórdia até para quem não é crente, né? A Bíblia diz que ele faz nascer o seu sol e sua chuva sobre bons e maus. Mas nesse dia, ele é quem vai estar dando a sentença. Entende? A gravidade dessa justiça. Por isso que a igreja não pode fazer revoltas na terra. Porque a nossa revolta na terra, ela não tem efeito nenhum. Tira um homem, bota outro. Mas o sistema permanece dominado pelo cabeça, Satanás. Nada além disso. Quando é que Satanás vai ser verdadeiramente expurgado da terra? E quando é que nós vamos nos ver livre dele? Quando esse dia chegar. Entende? E é por isso que João nos diz, olhe, preste atenção, a perseverança dos crentes é isso aqui. Então nós temos que entender que a nossa perseverança sempre estará nas mãos de Cristo. Bom, vamos adiantar para a gente ir embora. Hoje é a minha última aula, não quero deixar ninguém fora do céu. Então, no verso 13 ele ouve, nós já estamos em quantas vozes? Essa é a quinta. Desculpe. A quarta. Quarta, quinta, não, é a sétima. É a sétima porque os versos de 1 a 5 é a primeira voz, que é a voz de Cristo. Então, quinta voz. É porque na sua Bíblia está a quarta, porque é quando diz que ouviu, né? Mas o capítulo todo são 7. Então, quinta voz, João vem e diz assim, né? Ele diz que ouviu uma voz do céu dizendo, bem-aventurados mortos, desde agora, porque morrem no Senhor. O Espírito, diz o Espírito, porque eles descansam de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então, o verso 13, muita gente entendeu esse verso errado e achou o seguinte, rapaz, bem-aventurado, mais que feliz, talvez alguém que esteja entre os 144 mil, é quem morre. E houve uma época na igreja, na história da igreja, onde o martírio se tornou algo assim desejado pelos crentes. O pessoal estava praticamente pagando para um guarda vir matar ele, para ele morrer como mártir. É sério mesmo. Então, esse verso não está ensinando isso. Não está dizendo que é para a gente querer o martírio, porque o martírio é que vai nos tornar bem-aventurados. Não. O texto está dizendo o seguinte, preste atenção. Desde agora, desde os dias de João, bem-aventurados que morrem desde os dias de João. É lógico, por quê? Porque eles morrem com Cristo. O texto diz, morrem no Senhor. Ou seja, é a segurança de salvação. Os crentes não podem ter medo da morte. Tem crente que tem medo da morte. Não tenha medo da morte. Ela não é boa, não é agradável. Mas você não precisa ter medo dela, não. Você tem que ter medo dessa vida. Porque nessa vida você pode cair e deixar Cristo. Mas depois que você morrer, estando em Cristo, meu amigo, já está no céu. Não dura nem um minuto. O texto está, então, trazendo para nós uma confirmação de nossa salvação. Bem-aventurados que morreram no Senhor desde agora. Porque esses já desfrutam da presença do Cordeiro. Estes já descansam das fadigas causadas por Satanás e as bestas. Esses já pregaram o Evangelho. E agora colhem os frutos de sua fé. Paz, tranquilidade, vida com Cristo. Entendeu? Esse bem-aventurado é isso. Então, bem-aventurados mortos, desde a época dos apóstolos, porque eles já estão com o Senhor, já reinam com Cristo. A morte para eles não foi algo que os separou de Cristo. Pelo contrário, a morte para os crentes é o elemento que nos faz definitivamente estar unido a Cristo. Pessoalmente, né? Uma vez eu vi um vídeo onde
Era um indivíduo lá, não sei o que é que ele fazia, mas disse que foi visitar uma meninazinha que estava com câncer, lá no Recife. E aí a menina, os pais eram crentes e tal, e acredito eu que a menina também. Então ele perguntando, você não tem medo da morte? Ele disse que ela tinha uns 6 para 7 anos. Não tenho não, tio. Por que você não tem medo da morte? Não, porque quando eu acordar, eu vou estar com Cristo. Aí ele disse assim, como acordar? Aí a menina respondeu para ele o que é a morte, né? Não, tio, o senhor... Ela dizendo, né? Não, tio, o senhor lembra quando o senhor era criança como eu, que o senhor dormia no quarto do seu pai, da sua mãe, e acordava no seu quarto? Eu lembro que às vezes eu dormia com o meu pai e acordava no meu quarto, na minha cama. Aí ela disse, pois assim é a morte. Não é? Nós vamos dormir nessa terra e quando acordar, no céu, com Cristo, né? Então veja, por isso que eu disse que ela era crente. Então assim será conosco, porque assim foi com os crentes do passado. Por isso que eles são bem-aventurados. Eles dormem na terra, mas acordam com o seu Pai Celestial. Livres de todo mal, perseguição, angústia, sofrimento e tal. Então, não tenham medo da morte, confia em Cristo. Ele é poderoso para nos guardar até mesmo dela. Tá? Então, esse verso fala de salvação, né? E isso é um incentivo à igreja. Então, Cristo está pastoreando a sua igreja. O último inimigo é a morte. Então, tenham calma, eu já venci ela. Vocês vão dormir na terra e acordar no céu. Bom, os versos de 14 a 16 falam sobre a vinda de Cristo. Então, ele diz que olhou, viu uma nuvem branca, Jesus estava sentado sobre essa nuvem. Ele é descrito como um filho de homem, tem uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice. No livro do Apocalipse, só quem tem coroa é Cristo. Satanás tem diademas. E aí a diferença a palavra coroa é a palavra estéfano, que daí vem Stephanie, Stefano, Estefânia. Estéfanos, coroa verdadeira. A palavra diadema era aquela coroa de louros, uma falsa coroa que era dado aos campeões gregos. Então ele tem a coroa de ouro na cabeça. E ele tem uma foice na mão. Aí um anjo sai do altar e diz a Jesus, arrocha o nó e pode trazer a sua igreja para si. Porque o último eleito já se converteu, a besta já se manifestou, já teve a grande tribulação e agora o tempo já está cumprido. E aí no verso 16 diz que ele vem, aquele estava sentado sobre a nuvem, passa sua foice e ceifa a terra. Então aqui é a vinda de Cristo, né? Jesus vai voltar, é uma garantia. E todo olho vai ver. Nós veremos Cristo vindo nas nuvens e levando quem estiver vivo para junto dele. Por isso a ideia da ceifa. Agora, por que o anjo comunica a Jesus que é hora de voltar? Lembra que ele disse que esse momento só o Pai sabe? Pronto, o Pai fez saber. Diga meu filho que arrocha o nó e pode trazer a igreja para cima que já deu. Pronto, ele vem, entendeu? Então essa palavra é uma comunicação da volta de Cristo, né? Ele vai voltar e vai levar a sua igreja consigo. Então, aqueles que não são bem-aventurados, aqueles que não morreram desde já, como o texto do 13 falou, que estão vivos, que talvez experimentem a grande tribulação, eles terão o maior de todos os privilégios em recompensa da grande tribulação, que somente eles vão sofrer. Que é o quê? Com os olhos carnais verem o Salvador da glória, vindo em nuvens e levando-os. Isso é um arrebatamento. Todo mundo vai ver Cristo e chamando a igreja para lá, para junto dele. Bom, no mesmo instante, mas primeiro é a igreja, porque somos as primícias. No mesmo instante, então você tem agora o juízo final estabelecido, que é o quê? Aí vem o verso 17 a 20. Então, veja que é então, algo seguido. Então saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, e esse tem uma foice. Veja que já não é mais Cristo quem vai chamar os descrentes para
o juízo. Ele chama a igreja comparece nos céus com ele. Então esse anjo sai do altar e tem uma foice, grandona, preta. É brincadeira, né? Mas é uma foice. Ele tem uma foice. Agora um detalhe, esse anjo que tem a foice, ele tem a autoridade do fogo. Ele tem a autoridade do fogo. E falou em grande voz. Sim, esse é o anjo da foice. Aí saiu outro anjo, do altar, que tem a autoridade do fogo, e fala ao que tem a foice, dizendo: arrocha o nó, e pode colher as uvas, porque elas já estão amadurecidas. Então o anjo que tem a foice vindimou a terra. E o que é que vai acontecer agora? Ele descreve como sendo uma colheita de uvas. Ele vindima, né, colhe os cachos, leva para o grande lagar da cólera de Deus, e agora vai ser pisado. Que é exatamente o que nós vimos aqui do 9 ao 12, mas com detalhes a mais. Qual? Perceba que as uvas são pisadas fora da cidade, né? Que é a ideia de juízo, a ideia de sofrer o juízo, separação. Então, quando ele pisou as uvas, saiu o que do lagar? Saiu sangue, não saiu caldo de uva, mosto, saiu sangue. Porque é as almas, as vidas dos pecadores, dos ímpios. E a questão, o juízo é tão severo, aquele que está pisando esse lagar da ira de Deus é tão severo, que o sangue chegou à altura do freio de cavalos. Rapaz, um cavalo tem pelo menos 1,20 m, 1,5 m do queixo dele para o chão. Imagine o sangue chegar aos freios do cavalo numa extensão de 1.600 estádios. Um estádio é mais ou menos, não quero falhar, mas um estádio é mais... sim, eu até coloquei aqui para não esquecer. A altura é de 1,5 m. Todo cavalo geralmente tem 1,5 m, a não ser essas miniaturas, porque aí é fabricação. Mas o cavalo normal tem 1,5 m. Numa extensão mais ou menos de 360 quilômetros. Então imagine, vamos supor, de Salvador, pronto, vamos botar daqui para Irecê, com sobe e baixo, com grota, com buraco, com cachoeira, com a subida lá de Morro do Chapéu. O sangue manteve um nível, a altura dos freios de um cavalo. Então, essa visão nos descreve a grande recompensa daqueles que se opuseram contra Cristo e contra a sua igreja. Enquanto a igreja foi ceifada pelo Senhor Jesus, os ímpios foram esmagados no lagar da cólera de Deus. Então vale a pena nós sofrermos por Cristo. Vale a pena vivermos por Ele. Nós vamos sofrer nessa terra, muito. Mas, meus irmãos, jamais o nosso sofrimento nessa terra vai chegar nem sequer perto daquilo que os ímpios padecerão no dia da volta do Cordeiro. E a alegria que nós sentiremos, que receberemos da parte de Cristo, é infinitamente incomparável a qualquer alegria que nós sentimos nessa terra, proporcionada pelo próprio Senhor Jesus, que Ele nos proporciona alegrias nessa terra. Então, não se deixem serem iludidos. A besta trabalha com o engano. Com o engano. E a grande pregação da besta é que os céus é aqui. Não acreditem nessa verdade. Não acreditem nessa verdade. Ah, pastor, tal lugar tem gente curando, voando. Não se preocupe. Não se preocupe.
mantenha-se sempre cativo a Cristo. Lembre-se disso. Porque grande glória está reservado para nós. Nós habitaremos aonde Cristo habita. No Monte Sião Celestial, simbolicamente, né? Mas é lá que nós iremos habitar. Então, perseverança, coragem, força, ânimo, e que de fato, se nós morrermos em pouco tempo, não nos vemos mais, nos céus nós nos encontraremos todos de novo. Não vai ter mais escola dominical, mas vai ser visível. Deus abençoe a todos e leiam o livro do Apocalipse. Todos.